Graça e paz àqueles que estão acompanhando essa mensagem através das nossas redes sociais, né, das nossas páginas na internet. Que Deus conduza o teu coração também e o alcance como tem alcançado nós aqui nessa noite. Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, verso 1. Eu quero pensar com você nessa noite sobre escrevendo uma nova história. Escrevendo uma nova história. Neemias, capítulo 1, verso 1. Enquanto os irmãos chegam lá, né? Para que juntos possamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Neemias, capítulo 1, verso 1. Meu amado, quando nós aguardamos alguns irmãos, sempre que você tiver a oportunidade de compartilhar das mensagens, daquilo que Deus tem feito, né, através da sua palavra, faça, tá bom? Nós nunca sabemos o que Deus vai fazer através da sua palavra, mas nós sabemos que a sua palavra não volta vazia. Então, de repente, você está convidando tanto uma pessoa para vir na igreja, mas ela inventa um monte de desculpas, né? Mas se você compartilha um vídeo, uma mensagem, uma palavra, e de repente Deus fala com ela naquele momento. Então, aproveite essa oportunidade para isso, tá bom? Para compartilhar também da palavra do Senhor, mandar para os seus grupos, para os seus amigos, para os seus familiares. Quem sabe o que Deus vai fazer nas suas vidas através da palavra dele. Neemias, capítulo 1, verso 1, amém? Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos convertestes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Até aí, meu amado, feche seus olhos mais uma vez, não o seu coração. Deus bendito, que o Senhor venha nos conduzir em tua palavra, que neste momento o velho homem se cale, que somente a tua palavra, o teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Escrevendo uma nova história.
É sobre isso que eu quero pensar com você. Meu amado, nunca é tarde, ou nunca nós podemos dizer, minha história já está escrita, não tenho mais nada para fazer, não tenho mais nada, nenhum plano, nenhum propósito, nenhum objetivo a mais para conseguir ou para alcançar na minha vida. Sempre é tempo de nós começarmos uma nova história. Sempre é tempo de nós começarmos um novo procedimento, um novo sonho, uma nova meta, um novo objetivo. Nunca nós estamos velhos o suficientes para dizer, eu não tenho mais nenhum sonho, não tenho mais nenhuma meta, não tenho mais nada a alcançar na minha vida. Pelo contrário, a partir do momento que nós fazemos isso, nós estamos dizendo, então eu posso já morrer porque não tenho mais nada o que viver. Os sonhos, eles fazem parte da nossa vida, eles nos alimentam, eles nos levam adiante, a vivenciarmos, a vivermos a cada dia. E meu amado, o Senhor está escrevendo sempre uma nova história em nossas vidas. Basta nós queremos ou confiarmos naquilo que Deus há de fazer. Nunca limite os teus sonhos ou a sua história com prazo de validade. Nós nunca sabemos o que Deus vai fazer ou o que Deus tem planejado para fazer. Apenas confie em escrever e o desejo de escrever uma nova história. Quando nós olhamos para a humanidade, nós vemos que Deus está sempre escrevendo um novo episódio, uma nova página, Quantas epidemias, quantas pandemias o mundo passou, e Deus sempre esteve permitindo que o mundo tivesse uma completa mudança. O julgamento do Senhor, a sentença de Deus já está determinada. O tempo e o juízo do Senhor já estão pré-determinados, mas o Senhor continua permitindo que a história seja escrita a cada novo dia. E não é diferente na vida dele, na vida dos filhos de Deus, na vida dos filhos do Senhor. Ele continua escrevendo uma história na minha vida, na sua vida, nessa igreja, neste ministério e em tantos outros lugares. Quando nós pegamos a história da nossa vida, nós vemos quantas coisas nós passamos, quantas coisas nós aprendemos, quantos desafios nós superamos, quantas lutas nós enfrentamos e estamos aqui. E nós nunca sabemos o que Deus vai fazer até Ele começar a fazer. E eu quero desafiar o teu coração a escrever uma nova história na sua vida. Mais um capítulo, mais uma nova página, um novo começo, uma nova etapa na sua vida, de desafios, de compromissos, de buscas pela presença do Senhor, pelo direcionamento de Deus, por aquilo que Deus pode e há de fazer na sua vida e na vida da sua família. Meu amado, que você possa desejar isso para a sua vida. Neemias estava tranquilo, copeiro do rei, morando no palácio, uma posição, um status que qualquer um queria, desejaria. Tinha um alto confiança do rei, um alto escalão ali diante do rei, tranquilo. Mas quando ele viu a necessidade, quando ele viu que os muros de Jerusalém, quando ele viu que o seu povo estava em completo destruição, ele diz, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar uma posição, eu preciso tomar uma atitude para isso. Talvez qualquer um diria, mas tem tantos outros, que poderiam escrever essa história. Tem tantos outros judeus que poderiam fazer parte. Tem tantos outros judeus que poderiam tomar essa iniciativa que Neemias teve. Mas coube a ele dizer, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero este desafio, eu quero fazer parte dessa história, eu quero reconstruir aqueles muros, eu quero estar ali envolvido com o povo. O meu tempo aqui como copeiro do rei já deu. Agora eu preciso de um novo desafio, de um novo tempo, de um novo patamar. E é isso que eu desejo, é isso que eu quero. Uma nova história. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que uma nova história, ela começa na presença de Deus. Não tem como eu escrever uma nova história da minha vida se eu não estiver na presença do Senhor, se eu não estiver na presença de Deus. Uma nova história na minha vida e na sua começa na presença de Deus. Olha que nos diz o verso 4. O verso 4 nos diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias sentiu o golpe. Ele ouviu o relato que os seus irmãos trouxeram até ele. E diz, eu lamento muito essa situação. Mas Neemias não saiu por aí pegando os seus carros e o seu povo e saiu por aí, vamos lá, preciso ver isso agora. Não. Ele esteve jejuando e orando primeiro diante do Senhor. Ele foi consultar aquele que poderia trazer a direção necessária que ele precisaria. Ele foi consultar e buscar o alento, o alívio, o conduzir de Deus para a sua vida.
Duas coisas que o Senhor aqui fez com Neemias. Primeiro foi trazer um alento, um conforto, um consolo ao seu coração. Naquele momento de desespero, aquele momento de tristeza, aquele momento de luto, de dor, de angústia, que Neemias estava chorando por causa da cidade, por causa do povo, por causa da sua nação, por causa de Jerusalém. Um turbilhão de sentimentos dentro dele. Deus primeiro acalmou o seu coração. Deus primeiro confortou o seu coração. E depois Deus então trouxe a direção para Neemias. Duas coisas que Deus faz comigo e com você. Ele acalma, Ele conforta, Ele assola o nosso coração, para depois nos fortalecer, nos encorajar e nos mostrar o caminho que devemos trilhar. A primeira coisa, meu amado, que eu e você precisamos compreender é que uma nova história, ela começa na presença de Deus. Não tem como nós escrevermos uma história na nossa vida sem a presença do Senhor. Muitas vezes nós queremos até mesmo, damos passos longe da presença do Senhor, longe dos caminhos do Senhor. E aí no meio do caminho que nós fazemos, Senhor, para onde eu vou? Senhor, que o Senhor abençoe agora essa etapa da minha vida. Eu meti o pé pelas mãos, eu saí por aí. E agora eu não sei qual decisão tomar, eu não sei o que fazer, eu não sei qual procedimento para a minha vida. Eu não sei por onde ir, eu não sei como resolver isso. Me ajuda. Quando nós começamos na presença do Senhor, nós terminamos na presença do Senhor. Quando nossa história começa diante do Senhor, nosso quarto de porta fechada, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, e depois se levantando e indo fazer aquilo que o Senhor determina ou requer de nossas vidas, nós entendemos que Deus está na direção e no controle. Meu amado, muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, o que o nosso eu, o que o nosso desejo, nosso coração determina e manda. E é onde nós falhamos, onde nós erramos, onde nós nos precipitamos. Mas como nós colocamos o Senhor adiante, quando nós colocamos o Senhor diante da nossa vida, diante dos nossos planos, diante de nossas metas, diante do nosso desejo, o Senhor conduz a nossa vida. O Senhor conduz a nossa casa. O Senhor conduz o nosso lar perfeitamente. Não faça planos ou propósitos sem antes consultar o Senhor. Sem antes consultar a presença do Senhor, sem antes consultar a bênção do Senhor. E o que muitas vezes nós queremos fazer é dar um jeitinho para que a vontade do Senhor se molde ao que nós queremos. O ser humano é assim. Nós não sabemos ouvir um não, nós queremos sempre ouvir um sim. Nós queremos sempre que a nossa vontade seja sempre confirmada, né? E às vezes nós chegamos para uma pessoa, olha, eu estou pensando nisso, o que você acha? Mas na verdade você não quer saber o que ela acha. Você quer que ela confirme aquilo que você quer, aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Você já deu todo o pano de fundo, todos os argumentos, e você só pergunta, o que você acha? Não é uma boa? Não é uma bênção isso? E aí você vai e faz, porque você quer somente a confirmação daquilo. Mas com o Senhor não é assim. Por isso que muitas vezes nós não buscamos a presença do Senhor, porque muitas vezes o Senhor vai falar, não é agora, não é o tempo, não é o momento, espera. Segura as coisas aí, segura as pontas, não dê um passo maior que a perna. Cuide, acalme teu coração, confie naquilo que eu vou fazer. Meu amado, nós nunca sabemos o que Deus vai fazer, até Deus começar a fazer. Mas o melhor lugar para nós começarmos uma nova história na presença do Senhor. E como que Neemias começou? Jejuando e orando. Entende como essas duas coisas andam juntos ou devem andar junto na vida do cristão? Qual foi a última vez que você jejuou? E quando eu falo em jejuar, eu não estou falando em você se abster de refrigerante, de televisão, de internet. Eu estou falando em você se abster de alimentos durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, a cara no pó, joelho prostrado, buscando a presença do Senhor. Isso é o verdadeiro jejum. Ainda que você possa fazer um propósito no seu Senhor, eu vou tirar isso da minha vida, porque isso é um vício, isso é um mal que tem consumido o meu tempo, que tem consumido a minha vida. Eu vou me afastar disso, e enquanto eu me afasto disso, eu quero buscar a tua presença. Isso é um propósito que nós fazemos muitas vezes com o Senhor. Nos abstemos de alguma coisa, de refrigerante, de televisão. Mas o verdadeiro jejum que Neemias fez, que Moisés fez, é se abster de alimento. E durante todo esse tempo, somente água e oração. E a palavra do Senhor nos ensina, enquanto você estiver jejuando, lave o seu rosto para que ninguém perceba, porque é entre você e Deus.
Porque uma nova história, ela começa na presença do Senhor. Ela começa no nosso tempo com Deus. Ela começa no nossa intimidade com o Senhor. É ali. É ali que as coisas acontecem. Por mais que o Senhor conheça o teu coração, por mais que o Senhor já conheça os teus planos, os teus propósitos, os teus alvos, o que o Senhor requer de mim, de você, é o tempo a sós com Ele. É a intimidade que nos leva e nos fortalece na presença do Senhor. Por mais que o Senhor seja o Deus todo conhecedor, todo ciente dos nossos planos, nossos alvos, nossas metas, o que o Senhor requer e espera de mim e de você é que nos acheguemos a Ele, em oração e jejum. E quando nós fazemos isso, meu amado, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, o Senhor é importante para mim. O Senhor de fato é o centro da minha vida. Eu não quero dar nenhum passo sem que o Senhor esteja dirigindo ele. Eu não quero dar nenhum passo sem que o Senhor esteja à frente. Eu não quero fazer nada na minha vida sem a permissão e a direção do Senhor. Sobre isso, nós estamos dizendo: Senhor, não importa a minha vontade, mas a sua, porque ela é boa, perfeita e agradável. E é sobre ela que eu estou debaixo, é sobre a tua vontade. A tua vontade está acima da minha vida, a minha vontade. Ainda que muitas vezes seja dolorido esperar. Neemias começou o seu plano, o seu propósito diante do Senhor. Ele diz: como é triste isso, né? O povo judeu, o povo de Israel, alguns no exílio, outros refugiados, a cidade destruída. Como é triste isso. Chorou profundamente, sentiu profundamente aquele golpe. Aí disse: eu sei quem pode resolver. E buscou a direção do Senhor. Uma nova história, ela começa na presença de Deus. Ela começa na presença do Senhor. Uma segunda coisa, meu amado, uma nova história, ela começa pelo reconhecimento dos erros. Uma nova história, ela começa pelo reconhecimento dos erros. Olha que nos diz o verso 6 e 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Uma nova história, ela começa pelo reconhecimento dos erros. E como é difícil nós reconhecermos que estamos errados. Como é difícil nós reconhecermos que as nossas ações ou as nossas atitudes têm prejudicado a nossa vida. Porque nós estamos sempre tendenciosos a dizer: eu estou certo, eu te avisei, eu estava com a razão, eu sou o certo da história. Mas quando é difícil nós reconhecermos que nós estamos errados, como é difícil nós dizer: Senhor, eu errei, eu tenho errado com os meus filhos, eu tenho errado com a minha esposa, eu tenho errado com o Senhor. O que Neemias fez aqui é dizer: Senhor, que o Senhor esteja atento ao meu clamor, porque eu reconheço que de fato eu estou errado. Mas Neemias não estava lá com o povo, ele estava no palácio, ele estava junto com o rei, ele estava fazendo o seu trabalho, ele estava servindo o rei, ele não estava junto com o povo de Israel. Mas ele se coloca e diz: nós temos errado, nós temos caminhado de forma errada, nós temos deixado de cumprir os teus mandamentos, os teus juízos, os teus ensinamentos, aquilo que o Senhor ensinou a Moisés, os teus decretos, nós temos deixado de cumprir, de viver, de vivenciar, de fazer. Uma nova história, meu amado, começa reconhecendo os erros, porque se nós não reconhecemos nossos erros, nós não podemos melhorar, nós não podemos crescer, nós não podemos consertar, nós não podemos deixar aquilo que está nos prejudicando e avançarmos. Às vezes nós queremos, é que nem carro velho, você quer chegar num lugar, você sabe que está vazando água, você sabe que o negócio está difícil, aí você vai lá, completa de água, né? Não, dá para ir. Aí você vai, se para um pouquinho na frente, coloca um pouquinho, dá para ir, e vai. E você tenta consertar no meio do caminho, pega um arame, um alicate, né? E você vai tentar chegar no seu propósito, consertando as coisas no meio do caminho. E muitas vezes nós estamos assim, nós estamos caminhando, temos um propósito, um objetivo e queremos consertar as coisas no meio do caminho. E vamos aí
barganhando com Deus. Deus, se o Senhor permitir, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo outro. Se o Senhor abençoar aqui, pode ter certeza que eu vou fazer aquilo ali. Nós vamos barganhando com Deus no meio do caminho, para tentar chegar ao nosso propósito, nosso objetivo. Mas o que o Senhor nos ensina é: conserte o teu erro. Reconheça que você está errado. Conserte e deixe aquilo que tem te atrapalhado para que você possa avançar. Muitas vezes nós estamos caminhando, carregando pesos desnecessários. Trazemos um fardo de culpa, de ingratidão, coisas que vêm sobre nossa vida durante todo o tempo. Nós vemos carregando aquilo, sendo que é desnecessário, meu amado. Sempre o que nós precisamos fazer é sentar diante do Senhor e termos uma conversa diante de Deus. Deus, eu tenho errado, eu tenho falhado, me ajude a consertar isso, me ajude a melhorar isso, me ajude a trabalhar isso na minha vida, porque isso tem sido prejudicial na minha vida, na vida da minha família, na minha sociedade, onde eu vivo, onde eu convivo, com as pessoas com quem eu estou próximo. Isso tem sido ruim. Entende, meu amado? Nós, para escrevermos uma nova história, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Antes de Neemias sair e ir até Jerusalém, antes de Neemias ver a situação da cidade, antes de Neemias fazer qualquer outra coisa, primeiro ele falou com o Senhor. E falando com o Senhor dia e noite, ele reconheceu os erros do povo. Ele reconheceu aquilo que precisava ser mudado, aquilo que precisava ser trabalhado, aquilo que precisava ser deixado de lado, para não ser cometidos os mesmos erros. O ensinamento que Deus traz ao nosso coração é: reconheça o teu erro, reconheça os teus erros, para que Deus possa escrever uma nova história. Porque se nós não reconhecemos o nosso erro, a nova história que nós vamos escrever, ela é semelhante à que nós estávamos vivendo até ontem. Ela é semelhante à que nós estávamos vivendo até o dia passado, até o mês passado, até a semana passada. Porque os erros persistem, eles continuam, eles não foram resolvidos. Entende? E nós vamos só prolongando isso, só muda a data, né? Só muda o início, a data de início, a data final. Mas a história continua sendo a mesma, porque os erros continuam persistindo. Mas quando nós permitimos que Deus trabalhe e trate isso na nossa vida, Deus então começa a escrever uma nova história. Deus então começa a escrever um novo tempo na nossa vida, seja na vida conjugal, seja na vida familiar, na vida empresarial, né? Na vida financeira ou qualquer outra área que seja. É preciso reconhecer os erros antes de qualquer outra coisa. Uma última coisa, meu amado. Uma nova história, ela começa em ver as possibilidades diante de Deus. Uma nova história, ela começa em ver as possibilidades diante de Deus. Verso 8, verso 9 nos diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Mas, se vos convertestes a mim, e guardais os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Neemias olhou e disse: Senhor, eu entendo que o Senhor há de corrigir aqueles que transgrediram de acordo com a tua palavra, aqueles que transgrediram, não obedeceram, não guardando a tua palavra. Mas o Senhor também disse que o Senhor ia abençoar, ia juntar o seu povo, se eles se voltassem para o Senhor. Uma nova história, ela é feita, meu amado, de observar, de ver as possibilidades diante do Senhor, de ver aquilo que de fato, onde o Senhor pode nos levar. Ainda que nós nunca sabemos o que Deus vai fazer, até que Ele começa a fazer. Mas uma nova história, ela é feita de observar as possibilidades. Aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode se tornar, aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Às vezes nós ficamos parados, né, e querendo que Deus pegue nós pela mão, nos conduza e diz: olha, eu vou te levar até aqui. De forma tão fácil, tão simples. Mas Deus vai trabalhar na minha vida, na sua, para dizer: olha, levanta de onde você está, olhe o que eu posso fazer na sua vida, e busque essas possibilidades. Busque que de fato eu possa trabalhar na sua vida. Uma nova história, ela é feita de possibilidades.
É quando nós observamos o que é possível, onde é possível chegar, onde Deus pode nos levar, ou o que Deus pode fazer na nossa vida, ainda que na maior parte do tempo nós possamos até mesmo duvidar, dizer, Senhor, será que realmente pode? Será que realmente eu sou palho para isso? Será que realmente eu sou útil nisso? Mas nós nunca sabemos o que Deus vai fazer até Ele começar a fazer. Uma nova história, ela é feita de possibilidades, meu amado. Uma nova história na sua vida é feita de possibilidades, de sonhos, de alvos, de propósitos, de objetivos, de sonharmos e dizermos, Senhor, eu anseio chegar aqui nesse lugar, eu anseio que minha vida chegue aqui, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas esse é meu desejo, esse é meu sonho, essa é minha meta, mas que o Senhor possa direcionar, porque nós nunca sabemos o que Deus vai fazer até Ele começar a fazer. Uma nova história, ela é feita de possibilidades. Neemias olhou e disse, Senhor, eu reconheço que nós temos errado, eu reconheço o seu juízo, o seu poder, o seu senhorio, em justamente punir aqueles que transgrediram a tua palavra, mas também eu sei que o Senhor vai ajuntar aqueles que estão se voltando ao Senhor, para que o seu nome seja reconhecido. Eu sei que há possibilidades, eu sei que há momentos ou situações que o Senhor pode mudar, transformar na nossa vida, e é sobre isso que eu quero caminhar, é nisso que eu quero me apegar, é nisso que me leva adiante, são as possibilidades diante de Deus. Meu amado, duas coisas acontecem sempre na nossa vida, situações que você vai olhar, ó céus, ó vida, ó azar, né? Se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come, para onde que eu vou? E aí você fica nisso, murmurando, reclamando, né? E reclama, murmura, questiona, reclama um pouquinho. E há um outro momento, há uma outra circunstância, que você olha e diz, Senhor, o negócio está feio, mas me deu possibilidades, me deu oportunidades de transformar esses limões em uma boa limonada e ainda vender elas da melhor forma possível. Me deu a possibilidade, me deu a oportunidade de poder usar essa situação para crescer, para aprender, porque eu sei que o Senhor está no controle disso, eu sei que o Senhor está na direção disso, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai direcionar a minha vida neste momento, para que eu possa crescer ainda mais. Entende, meu amado? Nós podemos reclamar da vida, tudo quanto é direito, mas nós podemos também levantar a cabeça, clamar ao Senhor, Senhor, me socorre, me dê uma direção, porque eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu posso pensar ou imaginar. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, eu sei que o Senhor está no controle dessa situação. Só me dê possibilidade de mudar isso, só me dê possibilidade de avançar, só me dê possibilidade de crescer, de aprender com esse momento na minha vida. Entende, meu amado? A vida é feita de possibilidades, sem possibilidades para nós ficarmos reclamando, ou avançarmos, ou crescermos, ou confiarmos. Mas o fato é que nós nunca sabemos o que Deus vai fazer até Ele começar a fazer. E isso que é mais maravilhoso, é quando nós sabemos que o Senhor está no controle e na direção, e sabemos que os planos e propósitos do Senhor são abundantes, são tremendos, e aquilo que Deus vai fazer é grandioso e glorioso. Sabemos que o Senhor está no controle. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está na direção, por que temer? Entende? Uma nova história, ela começa em nós vermos as possibilidades diante do Senhor, em ver o que Deus pode fazer na sua vida, na sua casa, em ver onde Deus pode te levar, em ver o que Deus pode fazer na sua vida. Mas para que você chegue nisso, é preciso começar lá atrás, no seu quarto, diante dele, jejuando e orando. Somente assim nós vamos conseguir enxergar as possibilidades diante do Senhor. Somente assim nós vamos conseguir ver o que Deus pode fazer e há de fazer em nossa vida. Neemias olhou e disse, Senhor, o Senhor é um Deus reto, justo, espalhou o seu povo porque eles transgrediram, mas eu creio que o Senhor também irá unir eles e trazer eles de volta. Eu creio que o Senhor pode fazer abundantemente mais na vida do seu povo e cravar o seu nome ali no meio deles, para que o seu nome fique reconhecido entre as nações. O fato é que nós nunca sabemos o que Deus vai fazer até Ele começar a fazer.
mas nós precisamos confiar que Ele há de fazer. Nós precisamos confiar que Ele está na direção. Nós precisamos confiar que Ele está conduzindo a nossa vida, a nossa casa, seja no meio do vale, seja no meio do deserto, seja no meio do açude, seja no vale verdejante, seja em águas tranquilas. O Senhor sempre está na direção. Olhe as possibilidades, meu amado. Olhe as possibilidades diante do Senhor. Diz: Senhor, eu sei que eu posso ir além com o Senhor. Eu sei que os desafios são grandes, eu sei que as lutas são grandes, mas se o Senhor está na frente, eu confio, eu dependo, eu vou adiante, crendo e confiando no seu direcionar. Porque quem escreve a minha história, quem escreve a minha vida é o Senhor. Porque a minha vida pertence a Ele, a minha história pertence a Ele, e é Ele que determina e decreta a última palavra. Nada mais e nada menos do que o Senhor. E meu amado, lutas nós vamos passar e enfrentar em tudo quanto é momento. Os desafios nós vamos enfrentar em cada situação. E o inimigo vai bater em você ou vai tentar te desmotivar, te tirar sua alegria, sua paz em todo dia, todo momento. Mas ele só vai ter êxito, ele só vai ter sucesso se você der ouvidos a ele. Mas quando você está firmado, com seus olhos fitos no Senhor, nada mais te assusta, nada mais te assombra, porque o Senhor está conduzindo a tua vida e a tua casa. Para nós terminarmos, eu quero só ler o verso 10 e o verso 11, que nos diz assim: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje, que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Neemias termina a sua oração e diz: Senhor, que hoje o Senhor possa me dar ganho de causa diante do rei, que hoje eu possa ter bom sucesso diante do rei. Hoje. Neemias terminou sua oração e disse: Senhor, que hoje eu possa conseguir um resultado favorável diante do rei. Sabe quando que Deus foi responder a oração de Neemias? 4 meses depois. O que Deus ensina para nós, meu amado, é que o tempo dele é diferente do nosso. Às vezes nós podemos até pedir agora: Senhor, esse é o momento. Mas o Senhor vai dizer: não, ainda não. O capítulo 2, verso 1 diz: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. 4 meses depois, Neemias recebeu aquela resposta, aquele relato dos seus amigos. Em junho, em novembro para dezembro. O mês do judeu ele é contado do 15º dia do mês até o 14º dia do outro mês. É o mês do judeu. Neemias recebeu aquele relato em novembro, dezembro. No mês de Quisleu. E Deus foi dar a resposta para ele no mês de Nissan. Entre março e abril, 4 meses depois, Deus foi fazer com que ele fosse favorável, que ele fosse bem sucedido diante do rei. Meu amado, nós nunca sabemos quando e o que Deus vai fazer, até ele começar a fazer. O que muitas vezes nós queremos é que a resposta de Deus seja agora, imediata. Mas o que Deus vai fazer é o trabalhar na minha vida e na sua. Quando chegou o momento, quando chegou o tempo certo, quando Deus abençoou para que Neemias conseguisse diante do rei ser dispensado, Deus fez ainda mais, porque Neemias queria que o rei dispensasse ele para que pudesse voltar para Jerusalém. Ele tinha um cargo importante, uma função importante. Ele era o que experimentava, tomava do vinho do rei, para que o vinho não fosse envenenado. Ou seja, ele era um homem de confiança do rei. O que ele queria é que o rei liberasse ele para poder ir até Jerusalém e pedir isso diante do rei. Significava que o rei teria que escolher um segundo, colocar a vida do rei em risco, porque o homem de confiança, aquele que provava o vinho para ver se o vinho não estava envenenado, iria sair. Um outro homem iria assumir o cargo, a posição. O que Neemias iria pedir para o rei é para que o rei colocasse a vida dele em risco,
mas nós nunca sabemos o que Deus vai fazer até Ele começar a fazer. O rei não somente liberou Neemias para ir até Jerusalém, como deu carta para que ele pudesse passar por todas as cidades, deu carta para que ele conseguisse madeira, material, para que pudesse começar aquela obra. Deus fez muito mais do que Neemias havia pedido. Mas Neemias precisou esperar 4 meses, até que a resposta do Senhor viesse. Nós nunca sabemos o que Deus vai fazer até Ele começar a fazer. Demore o tempo que demorar, mas se Deus está no controle, há de fazer o melhor. Nós precisamos apenas confiar na nova história que Deus está escrevendo na minha vida e na sua. Nós nunca sabemos o que Deus vai fazer até Ele começar a fazer. E quando Deus começa a fazer, Ele começa a mover céus e terras, de acordo com a vontade, com o plano e propósito dEle, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E esse mesmo Senhor é aquele que cuida de mim e de você todos os dias, que sabe das suas lutas, dos seus propósitos, dos seus sonhos. Mas se você quer começar uma nova história, comece no seu quarto em jejum e oração, e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Que Deus te abençoe e conduza o teu coração, meu amado. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos, por fazer, Deus, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, por nos mostrar que os teus planos são sempre os melhores, por nos levar muitas vezes a lugares onde nós não imaginávamos chegar, em situações que nós não imaginávamos vivenciar, em circunstâncias que nós não imaginávamos que aconteceria, mas o Senhor sempre mudou, sempre escreveu, sempre transformou a vida daqueles que confiaram e dependeram do Senhor. Deus, que o Senhor venha conduzir cada vida, que o Senhor venha conduzir cada família. Eu creio, Deus, entendo que cada história, cada vida aqui ainda há um capítulo novo a ser escrito, ainda há uma nova etapa a ser vivida, ainda há um novo patamar a ser desfrutado de tua presença. Nos conduza diante do teu altar, nos conduza diante da tua presença, que o Senhor escreva, Deus, novas histórias nessas vidas, nessas famílias, onde a tua palavra está chegando, que haja sempre uma nova história, um novo começo, em cada lar, em cada vida, em nome de Jesus, amém e amém. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus conduza o teu coração em todo o tempo.